Olá, mulheres, tudo bem com vocês? E hoje eu vim trazer 3 dicas que podem te ajudar na educação dos seus filhos. Gente, criar filhos não é uma tarefa fácil e sem informação a chance de errarmos muito é muito grande. Os nossos pais não tiveram tanta informação e fizeram o melhor que eles puderam. Hoje, nós temos muita informação sobre criação de filhos, então por que não usar esses recursos que podem fazer com que nos tornemos pais melhores para darmos o nosso melhor para os nossos filhos? Então, as dicas que eu vim trazer para vocês hoje, gente, são de 3 livros. O primeiro que eu quero falar é sobre o Educar na Curiosidade. Esse livro tem como proposta apresentar uma autêntica educação para a criança através de algo simples, a curiosidade. São Tomás de Aquino diz que a admiração é o desejo pelo conhecimento. O conhecimento surge através da curiosidade e esta é o princípio da verdadeira educação. O autor argumenta como é desastroso para a criança ter a sua curiosidade ignorada e apresenta meios para retomar essa curiosidade para dentro do aprendizado da criança. A curiosidade é algo natural das crianças. Entretanto, devido à grande exposição a telas, essa curiosidade tem sido sacrificada e as consequências é que transtornos têm surgido com maior intensidade, como déficit de atenção, hiperatividade e outros problemas de aprendizagem que resultam numa capacidade intelectual da criança abaixo daquela que ela teria capacidade para apresentar. O autor ainda argumenta que essas crianças, quando chegam à fase da adolescência, se tornam adolescentes desmotivados, mal agradecidos, empenhados por busca de sensações novas, cegos diante da beleza, cínicos que fazem culto ao feísmo. Então, esse livro vem mostrar para nós pais e nos dar uma direção de como nós podemos ajudar os nossos filhos a desenvolver o aprendizado através da curiosidade e de uma forma simples, sem superestimulá-los, sem dar a eles tanta informação a todo momento, até porque eles ainda não têm capacidade de processar o tanto de informação que chega, e com isso a mente deles acabam ficando preguiçosas. É um livro que eu recomendo muito, principalmente porque ele mostra esse outro lado sobre a exposição a telas, que muitas vezes a gente acha ou benéfico ou que não faz diferença, mas na verdade traz bastantes consequências para essa criança que um dia vai se tornar um adulto. A segunda dica que eu venho trazer para vocês é o livro Carinho e Firmeza com os Filhos. Muitos pais vivem em um extremo na educação dos seus filhos. Por um lado, nós temos aqueles pais negligentes que, através da permissividade, não colocam limite nos seus filhos. O medo de não ser amado é tanto que deixam os filhos fazerem o que quiserem e não colocam limites, ou por medo de frustrar os filhos. Só que com isso acabam crescendo adultos irresponsáveis, achando-se os reizinhos do mundo. E por outro lado, nós temos aqueles pais que são autoritários. O diálogo não faz parte dessa família. E se elogiar, acha que vai estragar o filho. Não importa o que o filho faça, não fez mais do que obrigação. Já na introdução do livro, o autor deixa claro que crianças que cresceram seguras de si e com personalidade segura tiveram pais que conseguiram, entre outras coisas, transmitir-lhes a segurança e a confiança necessária para que eles se tornassem adultos responsáveis e que tenham a capacidade de tomar as suas próprias decisões e arcar com as consequências dessas decisões. Essas 2 atitudes, elas devem ser aplicadas de forma coerente e habitual, para que a criança ela tenha uma educação com personalidade. Esse autor ajuda nós pais a exercermos autoridade sobre nossos filhos e não sermos autoritários, e ele diferencia o que significa cada coisa. É um livro prático, um livro cheio de ilustrações que nos mostram, através de exemplos, como nós podemos corrigir os nossos filhos em situações que é mesmo comum ocorrer com crianças dentro da família. Então, é um livro que eu considero como se fosse um manual para que nós, pais, sejamos autoridade para os nossos filhos, coloquemos limite nos nossos filhos, mas sem deixarmos de dar muito amor e carinho. E a terceira dica, mas não menos importante, é o livro Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos.
Se você nunca ouviu falar sobre os 4 temperamentos, agora é o momento em que você vai ouvir falar por cima sobre o que é isso. E por que que eu considero esse livro muito importante também para a nossa educação de filhos, mas não só para isso, gente, para nosso mesmo, nosso autoconhecimento como pessoas, como pais, como irmã, como filha, como esposa, como todas as nossas facetas que nós temos. O temperamento é uma estrutura mineral da nossa psicologia humana, ou seja, nós já nascemos com o nosso temperamento. O temperamento, gente, é a forma como nós filtramos as informações do mundo que chegam até nós, é a forma como nós recebemos. E cada um tem o seu temperamento. São descritos 4 temperamentos: colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. E cada um vai receber de um jeito. Ah, Yara, isso quer dizer então que todos os sanguíneos vão agir iguais, eles são iguais? Não, porque não é só o temperamento humano que faz parte da nossa psicologia humana. Tem aí a forma de criação, tudo aquilo que vai moldar a nossa personalidade, que é outra coisa que no livro também é explicado. Já no início do livro, o autor ele relaciona o temperamento dos pais com o temperamento dos filhos e mostra quais são as consequências na educação dos nossos filhos se nós não percebermos a forma como eles recebem as informações do mundo, como eles processam essas informações e como eles podem devolver. Porque o temperamento é uma coisa que nascemos com ele, mas é algo que nós podemos trabalhar para que a forma como a gente vai devolver isso não seja de uma forma tão imatura. Eu vou dar o exemplo do colérico. O colérico tem um temperamento mais explosivo. É aquela pessoa mais reativa. É aquela pessoa que ela recebeu ali uma informação, se aquilo não cair bem aos ouvidos dela, ela já vai devolver naquilo aos gritos. Só que você receber essa informação e isso chegar dessa forma em você, tudo bem, faz parte do seu temperamento você querer explodir, mas você não tem que explodir. Principalmente se for em um momento em que você precisa pensar. Então, aos poucos, a gente vai modelando o nosso comportamento para que a nossa resposta seja diferente. E a gente faz isso na educação dos nossos filhos. Por exemplo, você acabou de limpar o chão, o seu filho vai, pega o copo de leite e joga o copo de leite no chão. O seu temperamento é um temperamento colérico. Você não vai querer brigar, você não vai querer dar uns tapas na criança. Mas isso daí, a criança tem 2 anos. Só que isso daí vai educar os seus filhos de uma maneira correta? Não vai educar. Então, esse livro é um livro importantíssimo porque nos dá esse olhar de como nós estamos reagindo com os nossos filhos e como isso pode ser perigoso. E mostra também como nós podemos trabalhar as habilidades dos nossos filhos. Porque cada temperamento tem características em que vai ser mais fácil de lidar com algumas coisas, mas vai ter muita dificuldade em lidar com outras. E a gente aprendendo a modelar o temperamento um do outro faz com que a gente seja a pessoa melhor. Então, se um temperamento tem mais facilidade em liderança, em tomar decisões, e o outro temperamento já é aquele em que a informação chega, mas aí você processa, depois você até desiste de falar, então a gente aprende com aquele outro para poder falar quando tiver que falar, ao invés de ficar calado sempre. Então, esse livro é um livro que eu recomendo muito, porque ajuda a nos conhecermos, para que a gente conheça também os nossos filhos, para que a gente consiga também lidar com os nossos maridos, que, como eu disse, cada um tem o seu temperamento, a lidar com os nossos pais, quebrar ciclos de briga e assim vai. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da dica. Gente, curte o vídeo se vocês gostaram, se inscreva se não é inscrito, compartilhe com outras pessoas, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!